Estamos na Multi TV, Canal 8, a Via Cabo, programa Sem Compromisso. Gravamos na segunda-feira, pela manhã, dia 10 de outubro. Erval, você queria fazer um... Eu ia fazer, era para outro bloco, mas eu vou fazer. Lógico. Esse bloco tem aquele famoso, né, o terceiro bloco da segunda-feira. O terceiro bloco é comum nós tratarmos das segundas-feiras a respeito do programa... Entrevista coletiva. Mas é dentro dele também. O Betinho Dauari foi a público no rádio e disse que a prefeita Carla Machado não está interessada nem preocupada na defesa dos royalties. Ô Betinho, apelar assim é demais, faz isso não, tá apelando. A prefeita nem via público de fazer defesa dela nenhuma, nem eu também tenho procuração para defendê-la e nem recebo dos cofres da prefeitura de São João da Barra também não. Não tem essa não, ninguém querer me acusar nem insinuar não, porque eu não recebo não. Se quiser insinuar ou acusar, vai ter que provar. Mas falar que a prefeita, todos os prefeitos estão preocupados com essa queda. Só porque não se alinha a vocês que gostam de fazer estardalhaço, e você não é aquilo ali, não é nem seu perfil. A casa onde você está não é nem o seu perfil de fazer esse estardalhaço, mas ele está querendo pegar este gancho para isso. Não esquece de que você foi expulso do PMDB, você e o Alberto Dauari, seu pai. O Alberto foi humilhado, nunca mais Alberto se filiou a partido nenhum, Celso. Nunca mais Alberto se filiou a partido nenhum. Alberto sequer foi a assinatura, né, de filiação de Betinho e a abertura do partido lá em São João da Barra. PR, né? Ao PR. Então, Betinho, não faz isso não. Faz sua campanha, mas não apela não, que isso fica feio, vira chacota, todo mundo fazendo piada, desse tipo de bobagem que você falou lá no programa de sábado. E aí, Celso, vai você aí. Bom, no terceiro bloco aqui, como acontece todas as segundas-feiras, nós falamos do programa Entrevista Coletiva da Rádio Diário, que é comandada pelo jornalista Carlos Cunha e por Felício de Souza, mas que tem sempre a participação do deputado federal Antony Garotinho, da prefeita Rosinha Garotinho. É um programa que veicula as notícias do governo, dos detentores atuais do poder, e me parece que neste sábado foi bastante movimentado, né, Erval? Com certeza, Celso. Bota movimentado nisso. Foi daquele jeito. Mas antes eu queria fazer uma colocação, que é uma postagem de Rose Davi no blog que é dela e de Jane Nunes, procurando o que fazer. Ela botou lá: triste constatação. Para que alguém se mantenha de pé, é preciso que outros se ajoelhem. Agora, do que nós vamos tratar, vocês vão entender, eu vou repetir. Para que alguém se mantenha de pé, é preciso que outros se ajoelhem. Celso, eu quero pedir licença a você e fazer uma coisa aqui, ó. Só não vou ficar de pé, mas eu quero dar o meu aplauso de pé, para eu não sair do enquadramento da câmera. Mas eu quero dar o meu aplauso de pé a doutor Nelson Naim, vereador e presidente da Câmara Municipal de Campos. Não é pelo fato dos acontecidos, não, e do fato dele, doutor Naim, ter ido ao programa Entrevista Coletiva, não. Eu estou dando o meu aplauso a Naim especificamente pela serenidade, ética, decência, dignidade e, acima de tudo, equilíbrio com o qual ele se portou ao visitar os estúdios da Rádio Diário no programa de sábado agora. Esse é o meu aplauso, porque o restante eu só tenho a lamentar. Eu não tenho nada a lamentar, mas a postura equilibrada do Dr. Nelson era o oposto do deputado irmão dele, Garotinho, que ficou totalmente desequilibrado. Mas você não assistiu o programa, porque a sua função é assistir o programa do Roberto Henriques, lá na Rádio Continental. Mas tive a oportunidade, até através da sua gestão aqui, do Gustavo, de ver o áudio do programa da parte, né, que é da entrevista do Nelson Naim na internet. Vários blogs, né, reproduziram esse áudio.
E realmente tomei conhecimento, mas vamos você detalhando e a gente vai conversando aqui, vamos trocando ideias. Isso, mas veja só, as coisas aconteceram logo da abertura do programa. Aliás, bem antes, eu tive a oportunidade, por uma mera coincidência, de ouvir a difusora ali por volta das 8 e pouca. Garotinho foi à difusora no programa de Magal e lá já começou a desancar. Ele aí ensinou várias vezes sobre traição, sobre posicionamento, sobre traidor, e sempre batendo, e quem entende o mínimo estava vendo que ele estava falando do irmão e presidente da Câmara, Nelson Naim. E aí ele chegou muito cedo também no programa. O programa começou às 9, por volta de umas 9h20, 9h30, ele já estava no programa. E continuou batendo na mesma tecla, dizendo que as pessoas não podiam ser traidores e que ele tinha sido traído inúmeras vezes. Aí citava todos aquela renca de traidores que ele... O interessante é que Garotinho fala que ele sempre foi traído por Arnaldo, por Sérgio Mendes, por Campista, mas ele se esquece de dizer que ele traiu Brizola, ele traiu Lula. Agora, recentemente, ele traiu Dilma na eleição da Dilma. Ele mandou os candidatos, os cabos eleitorais dele daqui, descarregarem no Alckmin, porque ele foi a São Paulo com o Temer e não conseguiu fechar. E uma das condições para ele, para fechar com a Dilma, seria afastar Cabral da campanha. Quer dizer, problemas pessoais. Ele não pensou nem no país, não estava pensando no país naquele momento, né? Então, e ele batendo. Então, Garotinho abriu o programa para a Rosinha falar de lá, de Guarulhos. E Rosinha também no mesmo diapasão. Acordaram e combinaram o discurso. Ela fez o exato discurso, batendo e nitidamente Naim. Durante esse tempo todo, que até a chegada de Naim ao programa, ele só citou o nome Naim uma única vez. Naim. Ele falou, mas porque ele se traiu. Ele se traiu e só citou uma vez. Durante todo o tempo, quando tinha que se referir ao presidente da Câmara, ao vereador presidente da Câmara, mas nunca citou Naim. Somente uma única vez. Se alguém pegar a gravação, vai ver, e foi uma coisa rápida e en passant, mas batendo firme. Traidor, porque foi para outro partido, porque não, e Naim estava fazendo um discurso de que não ia fazer oposição ao governo Rosinha. Entendeu? Acho que você chegou a ver isso, ouvir isso, né? Exatamente. Inclusive, eu fui assistir a filiação do presidente da Câmara Municipal, Nelson Naim, ao PPL, o Partido da Pátria Livre, uma cerimônia na sexta-feira, e durante o seu discurso ele fez questão de anunciar que ele não faria oposição ao governo Rosinha Garotinho, porque é um governo que ele ajudou a construir, e no período que ele esteve à frente da prefeitura, durante 6 meses, ele deu seguimento às propostas, ao programa que foi estabelecido, e seria incoerência da parte dele agora, ele filiado a outro partido, na oposição, fazer oposição a esse governo. Então ele deixou bastante claro isso. Pois é, ele aí Garotinho no programa bateu muito, mandou, numa forma muito deselegante, mandou Cláudio Andrade fosse ralar, porque falou da imprensa, falou da Folha da Manhã, que a Folha da Manhã fez apologia, estava fazendo apologia à traição, que a Folha da Manhã estava promovendo o presidente, aí falava, o presidente da Câmara, quer dizer, se referindo ao irmão Nelson Naim, falou de Carla Machado. Eu fiz algumas anotações aqui, o mal em campo, que aí falou que o mal em Campos que era sempre atribuído a ele. Enfim, ele começou o programa se portando de uma forma, querendo se transformar como vítima. E aí eu faço uma leitura com você. A impressão que eu tenho é que ele estava numa situação difícil e delicada. Ele não estava feliz nem satisfeito com a situação que ele provocou, a situação que ele provocou. Em que isso acabou? Aí eu soube, isso aí eu estou falando aqui dos bastidores que eu soube, não é o que eu vi, que o doutor Nelson Naim, presidente da Câmara, saiu para fazer as compras da semana, naquela manhã de sábado. Ligou o rádio, como todo mundo ouve o rádio, e ai de nós se não fosse o programa de sábado. Acho que nós não teríamos como fazer esse programa aqui na segunda-feira, tá, Garotinho? Você que gosta de ser o ibope do negócio, eu tô te dando o ibope do negócio. Aí disse que Nelson Naim estava ouvindo o programa. Isso eu soube. Uma pessoa ligada a ele, muito íntima, que falou que ele contou essa história.
ele resolveu ele para lá, porque ele vendo que sendo chamado de traidor, né? Naquela condição que ele estava sendo colocado, ele resolveu e partiu para lá, e aí deu naquilo que você viu. Exatamente. O Nelson Naim chegou aos estúdios, fez o seu pronunciamento, explicou a posição dele, falou que a questão da sentença da juíza, ele consultou o procurador da Câmara, o Elcio Oliveira, que é primo deles, do garotinho dele, e que o doutor Elcio entendeu que ali ele teria que tomar posse, porque houve uma decisão da juíza. E antes, no primeiro dia da publicação da sentença, quando ele recebeu uma cópia, ele verificou ali que havia uma dúvida se era posse imediata ou se Rosinha continuava no cargo. Aí, o que fez? A Câmara fez um requerimento, fez um ofício à juíza, a juíza reiterou que ele teria que tomar posse. Então, ele ponderou, ele colocou o doutor Elcio Oliveira junto com o procurador do município, o Kiko, né? Francisco de Assis Peçanha. Eu também prefiro o doutor Francisco de Assis Peçanha Filho. Não, Francisco Peçanha Filho, o que eles chamam de... São parentes, né? Chamam de Kiko, não, né? Não são parentes, não. Não, Francisco de Assis Parentes dos garotinhos, não. Não, então são amigos, não, né? São amigos só. Parente, não. Parente é o Elcio Oliveira. Elcio Oliveira. Então, aí houve colocaram os dois procuradores para conversar. Então, marcou-se a posse para a sexta-feira, então, às 3 horas. E aí deu aquele problema todo, mas, Erval, nós vamos ter que fazer o intervalo e esse assunto vai tomar, possivelmente, o outro bloco, porque é um assunto que precisa ser comentado e precisa ser avaliado, já que o objetivo do Sem Compromisso é fazer esse tipo de avaliação do que é veiculado na mídia. E foi esse o tom maior do programa Entrevista Coletiva do sábado na Rádio Diário. Vamos a um intervalo e já voltamos.